Nós somos o Duo Santoro. Eu sou o Ricardo Santoro. E eu sou o Paulo Santoro. Hoje nós faremos uma palestra para vocês, situando o violoncelo nos diversos períodos da história da música. Período barroco, clássico, romântico, moderno e contemporâneo. No período barroco da história da música, o violoncelo tinha um papel muito simples. Ele funcionava como um baixo contínuo, ou seja, era uma linha que ficava por baixo das melodias principais que aconteciam no canto, no violino, na viola e em outros instrumentos, né? O papel do violoncelo realmente era relegado a um mero baixo musical, até que um grande compositor alemão, Johann Sebastian Bach, escreveu 6 suítes para violoncelo solo. E aí o violoncelo passou a ter um papel inacreditável na música. Com esta coletânea de 6 suítes, o mundo descobriu o violoncelo. Ele escreveu melodias fantásticas e, enquanto antes dele o violoncelo era um mero acompanhante, um mero baixo musical, aqui nessa coletânea de 6 suítes, o violoncelo sozinho era o responsável pela música, pela melodia principal e pelo acompanhamento. Seguindo na história da música, no período clássico, onde a formalidade imperava, o violoncelo começa a ganhar mais destaque. Ele aparece em formações como quarteto de cordas, trios de violino, violoncelo e piano, onde, na maior parte do tempo, ainda assim era acompanhante, porém, em 10, 15% do tempo, ele se destacava. Já foi um grande avanço em relação ao período barroco. Mozart e Haydn escreveram, então, como eu falei, quartetos e trios maravilhosos. Eles, como os maiores representantes desse período, começaram a destacar o violoncelo na história da música. Para, no próximo período, o romantismo, aí o violoncelo, tanto o violoncelo como o violino, outros instrumentos, né, eles começaram a aparecer de uma forma exuberante. O violoncelo começou a mostrar todo o seu poder de instrumento solista, que até então, antes, ele era um acompanhador, um instrumento acompanhador. Aqui ele passa a ser solista, com grandes compositores escrevendo grandes obras para violoncelo, violoncelo e piano, sonatas para violoncelo e piano, concertos para violoncelo e orquestra. Que mais? Trios e quartetos, mas aí diferente do período clássico, aqui nesses trios e quartetos destes compositores do período romântico, o violoncelo tinha papel assim realmente importantíssimo, fundamental, e grandes compositores, como eu falei, escreveram para o violoncelo. Deste período romântico, nós falaremos um pouco mais sobre eles daqui a alguns minutos. Já no período moderno, século XX, século XXI, a escrita musical, por si só, ganhou uma liberdade total e completa, né? Poderia ser feita uma música para violoncelo e trompete, uma música para violoncelo e xilofone. Enfim, aqui nesse período os compositores abriram as suas formas de composição e o violoncelo, por sua vez, também ganhou destaque em todas as formas de música, seja sonatas, sinfonias, quartetos, octetos, quintetos,
Enfim, já no período moderno, o papel do violoncelo ficou tal como o violino era antigamente, o piano era antigamente. Solista, papel de destaque na música. E já nos dias de hoje, século XX, período contemporâneo, aí sim, os compositores proliferaram muito, vários compositores de todas as partes do mundo escrevendo para violoncelo, para cordas de uma forma geral, e com destaque para os nossos compositores brasileiros contemporâneos. Realmente eles são maravilhosos, e eu vou encerrar esse primeiro bloco tocando com o Paulo uma música escrita pelo compositor petropolitano Hernani Aguiar, um compositor que tem um destaque muito grande aqui no Brasil. Ele é membro da Academia Brasileira de Música. Ele escreveu uma música para o Duo Santoro em março de 2021, chamada Bifonia, número 6, Santoros. Bifonia porque ele simulou aqui uma sinfonia para 2 instrumentos. Número 6, evidentemente, ele deve ter as outras 5 anteriores. E Santoros, em homenagem ao Duo Santoro. E dedicou essa música para os nossos filhos, Pedro Santoro e Marcela Santoro. Então, de Hernani Aguiar, primeiro movimento. A música tem 4 movimentos. Faremos apenas o primeiro movimento, chamado Dançante, da Bifonia número 6. Continuando a nossa palestra, eu falarei agora darei algumas pinceladas sobre o violoncelo, o violoncelista, melhor dizendo, a atuação de um violoncelista no mercado da música, como ele se insere dentro da música universal. O violoncelo, como o Ricardo citou, a respeito dos períodos barroco, clássico, que fazia basicamente um papel de acompanhante, de acompanhador, isso em alguns termos poderemos associar à música de câmara. Sim, poderia ser, ou simplesmente acompanhador. Na música de câmara,
Na linguagem universal, câmara vem do italiano. Na história da música, nós usamos muito a língua italiana para definir muitos termos, andamentos musicais, até peças, partes do instrumento. A linguagem italiana funciona. Então a música de câmara era uma música para se fazer num quarto. Grupos, evidentemente, ou melhor, consequentemente, são grupos pequenos, que vão desde duos, mesmo instrumento ou não, até grupos com 9 músicos, que nós chamamos nonetos. Acima de 9 músicos, já não consideramos mais música de câmara. Então, qualquer formação que inclua uma música em que os dois instrumentos eles se dialogam, eles trabalham os dois instrumentos ou mais, né, dialogam e trabalham em conjunto, pode ser considerada música de câmara. O violoncelista também se insere, evidentemente, dentro de uma orquestra sinfônica, que aí nós temos a partir de 30 músicos até 90, 100, esse número aí não há um limite para uma orquestra sinfônica. Tá? Mas normalmente, pelas dimensões dos teatros, não só no Brasil como no mundo, a orquestra sinfônica chega no máximo 100 músicos. Pode ser aumentada junto com a participação de um coral ou de uma ópera, enfim, de um balé. Há muitos outros elementos, muitas variantes dentro de uma orquestra sinfônica. O violoncelista também ele atua como solista. Foi muito bem explorado o violoncelo como solista. Já no período clássico nós já tínhamos algumas obras, como o violoncelo solista de uma orquestra. Vivaldi já tinha alguns concertos muito bonitos, inclusive um concerto para 2 violoncelos e orquestra de câmara. Então, a partir do romantismo, vários compositores escreveram, e hoje em dia você tem uma infinidade de compositores que escreveram para o violoncelo como instrumento solista. O violoncelista também, nos dias de hoje, pode atuar como um músico popular, vamos dizer assim. Existem, inclusive, violoncelos elétricos que requerem uma grande pedaleira para tocar, mas o violoncelo ele conseguiu se inserir muito bem na música popular. Se pensarmos em música popular brasileira, eu creio que o grande salto do violoncelo atuando na música popular brasileira se deve a Tom Jobim, que ele passou a utilizar muito o violoncelo em suas músicas. E a partir daí nós temos Caetano Veloso, Alceu Valença, enfim, uma infinidade de compositores e artistas da música popular que utilizam o violoncelo como parte de sua banda. Então, em linhas gerais, essas seriam as atuações de um violoncelista na música. Falaremos agora sobre os principais compositores que escreveram para o violoncelo. Voltando lá ao período barroco, eu falei do Johann Sebastian Bach, com as 6 suítes. Esse foi o maior representante deste período ao escrever para violoncelo. Vivaldi também, do mesmo período, escreveu concertos para violoncelo, pequenos concertos para violoncelo e orquestra, escreveu sonatas para violoncelo e cravo, enfim, aí, como eu falei, Mozart e Haydn, do período clássico, eles não escreveram especificamente para violoncelo e piano ou violoncelo e orquestra. Eles colocaram o violoncelo dentro de formações camerísticas, como quartetos, trios, quintetos, etc. Já no período romântico, aí sim, os grandes compositores,
escreveram para a gente. Beethoven, que ficou nessa transição entre o clássico e o romântico, escreveu 5 sonatas maravilhosas para violoncelo e piano, escreveu trios, escreveu quartetos, muita música de câmara, na qual o violoncelo tinha um papel de destaque. No romantismo propriamente dito, aí sim, os grandes escreveram para a gente. Schumann escreveu canções para violoncelo e piano, Schubert escreveu sonata para violoncelo e piano, Saint-Saëns escreveu concerto para violoncelo e piano, Dvořák escreveu talvez o concerto mais bem escrito para um instrumento solista e orquestra, que é o seu concerto para violoncelo e orquestra. É fantástico. Essa obra, Concerto para Violoncelo e Orquestra de Dvořák, é simplesmente incrível. Shostakovich, já no período moderno, Shostakovich, Prokofiev, Bloch, vários. Realmente nós somos felizes em termos tantos compositores escrevendo para o nosso instrumento. E até Piazzolla, né, mais recentemente, Piazzolla escreveu um belíssimo tango para violoncelo e piano, dedicou ao Rostropovich, é uma obra tocada no mundo inteiro. Para ilustrar estes compositores que escreveram para o nosso instrumento, eu vou voltar lá ao nosso gênio Johann Sebastian Bach e tocarei o primeiro movimento, prelúdio da primeira suíte para violoncelo solo. Essa sinfonia, essa suíte, né? Eu posso dizer que é a obra mais representativa
desse período para o violoncelo. E grandes intérpretes gravaram essas suítes, né? Nós temos a felicidade de termos tantos grandes intérpretes mundialmente conhecidos, como Rostropovich, que gravou isso, Yo-Yo Ma, Jacqueline Dupré, Pablo Casals, Antônio Ianigro, Fournier, Tortelier e os nossos brasileiros, Cláudio Jafé, Antônio Menezes, Iberê Gomes Grosso, enfim, grandes, mas grandíssimos músicos se dedicaram ao violoncelo e escreveram seus nomes na história da música como grandes intérpretes no violoncelo. Evidentemente, eu falei aqui de alguns vivos, como Antônio Menezes e Yo-Yo Ma, mas eles são tão representativos quanto aqueles que já se foram, como Rostropovich, Pablo Casals, etc. Continuando, Ricardo falou sobre os grandes compositores internacionais, vamos diferenciá-los assim, que escreveram para o violoncelo, e agora eu falarei um pouco sobre os grandes compositores que escreveram para o violoncelo, compositores brasileiros. Nós temos uma sorte muito grande do músico brasileiro ser tão inspirador. Ele se inspira, é muito criativo. A nossa música, desde muito cedo, desde a época de Dom João VI, do padre José Maurício, que os compositores brasileiros têm um papel de destaque na música universal. Então nós passamos por esse período do início lá do século XIX, com o padre José Maurício, não escreveu especificamente para violoncelo, mas escreveu para orquestra, tem especializado em música vocal, né, óperas, oratórios, etc. Passamos por compositores do final do século XIX, início do século XX. Nós temos Alberto Nepomuceno. Esse nos deixou algumas obras para violoncelo e piano, não são muito divulgadas, mas são obras belíssimas, Tarantela, uma sonata também. E acrescentar que Alberto Nepomuceno, um cearense, ele conviveu muito com o Grieg, Edvard Grieg, na Noruega, e Nepomuceno foi o primeiro compositor brasileiro a introduzir a língua portuguesa em suas óperas, em suas músicas, porque até então o grande representante da ópera brasileira, ou mesmo da música nesse período, era Carlos Gomes. Suas obras são muito famosas. O Guarani, Fosca, ele escreveu muitas obras, todas, absolutamente todas, na língua italiana, como eu tinha mencionado no início da nossa palestra, que a língua italiana é praticamente uma língua universal na música clássica, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos Nepomuceno, temos Henrique Oswald, este sim deixou um número maior de obras para violoncelo e piano, muito, mas muito românticas mesmo. E chegando já no século XX, nós temos Francisco Mignone, também deixou uma série de pequenas obras, algumas peças para violoncelo e orquestra, mas são peças curtas. Temos um grande representante do estado de São Paulo, Camargo Guarnieri, temos Villa-Lobos, esse faremos um tópico um pouquinho mais para frente. Tá? Já os compositores vivos, brasileiros, que enriquecem a nossa literatura do instrumento, Marlos Nobre, um pernambucano que se destaca mundialmente, Ricardo Takuchan, Ronaldo Miranda, João Guilherme Ripper, Edino Krieger, todos esses têm obras específicas para violoncelo. Faremos agora de Mignone, tocaremos então Sua Modinha,
para 2 violoncelos. Agora, o nosso maior compositor brasileiro de todos os tempos, o compositor mais conhecido internacionalmente, Heitor Villa-Lobos, carioca, nasceu na rua Ipiranga, tocava na famosa Confeitaria Colombo, no centro da cidade, do Rio de Janeiro, para se sustentar, e escreveu a incrível marca de 2.000 músicas. É inacreditável, pouquíssimos compositores na história da música alcançaram esta marca. Villa-Lobos foi genial. Escreveu para diversos instrumentos: piano, violão, violoncelo, violino, flauta, quintetos de sopros, quartetos de cordas, trios, violino, violoncelo e piano, enfim. Foi um compositor do século XX que estava à frente de seu tempo. Na famosa Semana de Arte Moderna de 1922, quando ele mostrou ao público a sua obra, a sua música, o público ficou: ué, da onde vem esse compositor? Que maravilha! Uns achavam uma maravilha, outros achavam
que ele era louco. Caramba, como é que pode escrever esse tipo de música? Ou seja, naquela época, em 1922, as pessoas não conseguiam entender a genialidade deste compositor, que usava elementos da natureza, que usava elementos indígenas, que usava a musiquinha de roda brasileira, musiquinha de criança, musiquinha infantil. Ele usava em suas obras sinfônicas, em suas obras clássicas, né, suas obras sérias, ele colocava ali uma dancinha de roda brasileira. Então Villa-Lobos foi esse compositor que desde sempre esteve à frente do seu tempo, que tanto alvoroço causou naquela semana de 1922. E até hoje, nos dias de hoje, estamos aqui em 2021, algumas pessoas ainda torcem o nariz para a música dele. Mas se ele não fosse tão bom como ele foi, ele não teria a sua obra gravada no mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, Finlândia, África, Austrália, enfim. O mundo reconhece a obra de Villa-Lobos. E de tantas obras que ele escreveu, ele criou um título de uma série chamada Baquianas Brasileiras. Ou seja, ele pegou a música de Bach, colocou o molho brasileiro e deu o nome de Baquianas Brasileiras. Ele realmente foi incrível. Dessa série, nós faremos a Baquiana número 2, com o seu quarto movimento, que se tornou famosíssimo aqui no Brasil, chamado O Trenzinho do Caipira. É o quarto movimento da Baquiana Brasileira número 2.
Vale destacar que Villa-Lobos era um violoncelista. Então ele começou seus estudos musicais com o violoncelo. Então ele tinha muita intimidade com esse instrumento e, consequentemente, para escrever para esse instrumento. Ele deixou muitas obras para o violoncelo, como o Ricardo falou da série das Baquianas. A primeira baquiana que ele escreveu foi para 8 violoncelos, no mínimo 8, pode ser uma orquestra de violoncelos. Então, hoje em dia, se nós temos grandes grupos de conjuntos só com violoncelistas, deve-se basicamente a essa baquiana brasileira número 1, que foi uma grande inspiração para todos os violoncelistas formarem esse grupo. Ele também era violonista e tocava muito bem o violão e dedicou uma série de obras que está no repertório de todos os violonistas na música inteira, no mundo inteiro. Então, e tocava piano também, mas o piano que Villa-Lobos tocava era basicamente para auxiliá-lo em suas composições. Villa-Lobos também tinha vamos dizer assim, um pé na música urbana. Ele gostava muito do chorinho do Rio de Janeiro. Por vezes ele ficava tocando no meio da rua, passeando e ouvindo essa música. E ele se inspirou nessa música urbana, principalmente do Rio de Janeiro, para escrever uma outra série tão famosa quanto as baquianas brasileiras, que o Ricardo mencionou, talvez não tanto, né? Mas que é a série dos choros. Então, Villa-Lobos, em toda a sua genialidade, ele conseguiu escrever para diversas formações, desde o choro número 1, que é para violão solo, passando por choros com somente instrumento de sopro e percussão, escreveu os Choros 10, um choro maravilhoso, que tem uma orquestra muito grande, uma orquestra sinfônica muito grande, um coral muito grande, e a genialidade do Villa-Lobos aqui, escreveu a letra do coral, está em Tupi-Guarani. Então, realmente, Villa-Lobos é um inspirador para todos os músicos brasileiros. E essa inspiração de Villa-Lobos, o Tom Jobim bebeu dessa fonte. Tom Jobim, nosso, também outro gênio, se inspirou muito em Villa-Lobos em suas composições. Nós podemos dizer, até afirmar, que o Tom Jobim foi o sucessor do Villa-Lobos. A sua música é gravada no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece a Garota de Ipanema. Quem é que não conhece, né? Garota de Ipanema. E assim como o Villa-Lobos, o Tom Jobim também tem várias músicas inspiradas na natureza. Fica até difícil relatar aqui em poucos segundos, né? O que Tom Jobim escreveu ligado à natureza é Wave, Águas de Março, Dindi, Sabiá, até o Mojave, que é um deserto lá nos Estados Unidos. O Tom Jobim escreveu uma música com esse nome. Enfim, Tom Jobim, este grande
grandíssimo representante da música brasileira, sucessor de Villa-Lobos, que muito nos orgulha, escreveu tantas obras tão bonitas e colocava o violoncelo em seus shows ao vivo. O Jacques Morelenbaum tocava constantemente com o Tom Jobim, foi um grande parceiro. Nós tocaremos, para ilustrar este bloco Tom Jobim, tocaremos Luísa.
estamos chegando ao final de nossa palestra e temos que mencionar também um pouquinho da carreira do Duo Santoro e dizer que essa formação não é muito comum. A gente não consegue ver tantos grupos que se dediquem a essa formação. Evidentemente, você pode juntar 2 violoncelistas e fazer um concerto, mas que tenham que toquem há tanto tempo, que mantenham um repertório, né, fixo, assim, é um pouco mais difícil de ver. E nós aí agradecemos, sim, aos nossos grandes compositores, que a partir do nascimento ou da continuidade do Duo Santoro, viram que exploraram este novo grupo de câmara, que até então era praticamente inexistente. Então, muitos compositores que nunca escreveram para essa formação porque não tinham intérpretes específicos, começaram a escrever. E o nosso repertório, consequentemente, começou a aumentar. Então, já citei grandes compositores da música brasileira contemporânea, Dino Krieger, Ronaldo Miranda, Dmitri Chervo, todos esses, todos não, estou exagerando, mas uma boa parte desses compositores escreveram para o Duo Santoro. E uma das obras mais recentes, que foi dedicada ao Duo Santoro, é do compositor Ernst Mahler. Ele é um compositor suíço de nascimento, mas que veio para o Brasil muito cedo, especificamente para Piracicaba, no interior de São Paulo. Lá faz um trabalho belíssimo, mantém uma escola de música e suas obras são realmente muito tocadas. Todos os músicos brasileiros devem agradecer a esse estrangeiro, esse suíço que se tornou brasileiro, que foi Ernst Mahler. Ele escreveu uma obra para a gente, dedicada ao Duo Santoro, uma obra curta, mas muito singela e muito linda, chamada Cantilena e Chorinho.
Espero que vocês tenham gostado desta nossa palestra. Por favor, fiquem à vontade para nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Basta colocar Duo Santoro. Não há nenhum outro Duo Santoro nas redes sociais. Vocês nos acharão facilmente em qualquer uma delas. Vocês poderão ver fotos, vídeos e a nossa agenda de concertos que nós sempre publicamos ali. E fiquem à vontade. Obrigado pelo carinho de todos. Espero que tenham gostado. Até breve. Parabéns. Até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer fazer esta palestra para todos vocês.